Apareceu um homem, um vendedor, passou pela cidade, fez amizade com meu avô, se engraçou da minha mãe, levou minha mãe. No dia do casamento ela disse sim, mas o coração dizia não. Logo que ela casou, ela descobriu que o meu pai havia contribuído para a morte da esposa. Meu pai tinha colaborado para a morte do sogro, e minha mãe descobriu que meu pai tinha uma outra mulher e que ela ia ter que criar um adolescente, e minha mãe tinha acabado de sair da adolescência. Eu não sei se ela teve lua de mel, mas ela logo engravidou. O meu pai tinha idade nessa ocasião de ser pai da minha mãe, para você ter ideia. Minha mãe engravidou, chegou para ele e disse: estou grávida. O que uma mulher espera de um homem quando ela chega e diz: estou grávida? O que a mulher espera de um homem? Quando a minha mãe disse para o meu pai: estou grávida, sabe o que ele fez? O que aquele homem fez? Ele deu uma surra nela. Começaram ali 9 meses de um drama, de um terror. Ele obrigou minha mãe a comer, beber, fazer tudo que uma gestante não pode, a ponto de contratar um enfermeiro para aplicar uma injeção abortiva. Minha mãe, sem querer, bateu na mesa e a ampola caiu. O enfermeiro nervoso disse: dona Salomé, isso aqui era para matar o seu filho, eu estou muito arrependido, me perdoe, e foi embora. Foram 9 meses de tortura, de dor, de sofrimento, de insegurança. O homem que deveria assumir o seu papel, falhou no seu papel. Foi irresponsável. Minha mãe disse: estou sentindo contrações. Está na hora de ir para a maternidade. Ela era proibida de abrir a porta e abrir a janela. Ele foi, passou a chave na porta, voltou e começou a agredi-la. Minha mãe ficou 2 dias sentindo contrações e não tinha ninguém, não tinha um homem que fosse homem dentro de casa para levá-la à maternidade. Sabe o que é isso? Uma mulher ficar 2 dias sentindo contrações e não ter ninguém que a leve à maternidade? 14 de março de 1973, terça-feira, chovendo, trovão, relâmpago. Eu não sei se o nome dele era Gabriel, mas Deus mandou um anjo de rural, e levou a minha mãe. Minha mãe não tinha aquele enxoval, não pôde fazer aquele preparo que as mulheres fazem. Naquela época vendia-se açúcar em sacos de pano. Minha mãe cortou um saco de pano, fez 2 fraldinhas, colocou numa sacola de supermercado e foi para a maternidade. Chegando lá, ela não tinha força para meter, nem eu tinha força para nascer. Fizeram um procedimento que a machucou muito. Finalmente eu nasci. Fiquei em observação alguns dias. Minha mãe voltou para casa. E não foi fácil. Nem para ela, nem para mim. Para você ter ideia, a minha primeira mamadeira foi um vidro de shampoo. Minha mãe descobriu que a vizinha estava amamentando um bezerro que estava desmamado. Uma cearense criativa fez parceria com ela, pegou aquela borrachinha, acoplava no vidro de shampoo e dava leitinho para o Jotinha crescer forte. E você sabe que isso ajudou, foi uma bênção. E ele cresceu. Deus sempre usou métodos incríveis
para abençoar a minha mãe e a mim. Eu tenho um parente, aí minha mãe me enchia de talco. Sabe o que é talco? Ela me enchia de talco e sentava no batente lá numa cidade chamada Icó. Icó está no Google, tá? Perto de Fortaleza, no Ceará. Minha mãe me enchia de talco. E o desejo dela era que alguém chegasse, uma amiga, dissesse: que bonitinho, ele nasceu. Mas nenhuma amiga falava isso. Só dizia: nasceu, né? E minha mãe voltava para casa chorando: ninguém disse que o meu filho é bonito. Um parente que eu amo muito foi me visitar, chegou na casa de uma tia minha chamada Gertrudes. Decora esse nome, quem sabe um dia você pode precisar. E aí Gertrudes falou para esse parente que eu muito amo: o filho da Salomé nasceu? E ele falou: nasceu. E ela perguntou: como é que ele é? E esse meu parente que eu amo do coração falou: parece um sapo. Eu acho que isso não é verdade. É conversa da oposição. Você concorda que o sapo virou um príncipe? Diz Dardente que foi quando ela beijou. Com menos de 2 meses, 1 mês e poucos dias, minha mãe teve que fugir de casa para que aquele homem não a matasse e não me matasse. Aí eu fiquei uns dias na casa de uma tia minha, tia Gertrudes. Aí lá eu já fui mais bem cuidado. Ganhei logo uma roupinha de menino. Lá no Ceará a gente chama menino homem, menino macho. E já nasci usando uma roupinha homenageando o Novembro Azul. Você percebeu, né? Bordadinha aqui. E aí eu fui criado com os meus avós. Isaías 41, versículo 14 diz: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, porque eu sou o seu Deus, eu vou cuidar de você. Quando eu descobri esse verso, gente, fez um sentido enorme na minha vida como homem, porque quando eu nasci eu era pequeno, fraquinho e feinho. E aí Isaías vem como um consolo para mim como homem. E agora, para terminar, eu gostaria de dizer, de lhe contar, que aos 26 anos eu decidi encontrar o meu pai. E encontrei. Fiz uma investigação. Eu tinha sido repórter policial há muito tempo, sabia como fazer. Encontrei o meu pai. Encontrei também aquela minha irmã, a Nilzinha, que minha mãe ajudou a criar por um período. Cheguei lá, entreguei uma carta, e na carta tinha detalhes que só ela e minha mãe sabiam. Eu me identifiquei como jornalista que estava tentando ajudar a família dela. E aí ela foi lendo detalhes que só ela e minha mãe sabiam, ela já emocionada, e no final dizia: e esse cartão, esse jornalista que está na sua frente é o seu irmão, o Washington. Imagina a emoção daquela mulher diante deste homem. E eu disse: e o pai? Onde está o pai? Ela disse: vou chamá-lo. 26 anos. E agora eu ia ver cara a cara, face a face, ia ficar cara a cara com aquele homem que foi o meu maior inimigo. É uma pena que a gente, o tempo já estourou, não dá para eu mostrar como foi esse encontro. Porque Darlene fotografou. Você me dá mais 5 minutos? Foi assim: um homem assustado, um homem temeroso. Eu tentei dar um abraço e ele virou o rosto e saiu sem dizer uma só palavra.
eu fiquei mais um pouco ali naquela casa. E antes de sair, eu decidi procurá-lo mais uma vez. Eu entrei num cômodo, ele estava sentado, ele ficou em pé, eu estava armado. Eu mirei no peito, bem no coração, e disparei 1, 2, 3, disparei 4 vezes. E não errei uma só palavra. Estava pensando mal de mim, né, irmã? Gente, Jesus para o homem disse tudo o que eu queria. 26 anos. Sabe, a gente não deve guardar o que é ruim, a gente deve guardar o que é bom. Então não guarde mágoa, não guarde rancor, não guarde ódio. E eu disse para ele: eu não guardo mágoa, eu não tenho rancor, eu não tenho ódio. Eu quero que você tenha paz, que você seja feliz, que você prospere, tenha sucesso. E eu estou dizendo isso não porque eu sou um cara bonzinho, mas por causa do Jesus. Amém. Do Jesus que me adotou, que me amou e me protegeu. Eu estou dizendo isso para o Senhor porque eu tomei uma escolha. Eu decidi escolher. Eu escolhi amar e perdoar. Para os homens desta igreja, nesta ocasião, e para você que me acompanha pela internet ou nas redes sociais, quando você decide amar e perdoar, você tem mais vida e produz vida na vida dos outros. E você vai me dizer assim: J. Washington, isso não é fácil. E eu vou concordar com você, não é fácil. Outro dia eu falava num encontro de casais e tinha uma mulher grávida que chorava o tempo todo, e no final ela disse: pastor, eu fui violentada, abusada pelo meu pai, de criança até a adolescência. Um ano depois eu estava num retiro espiritual e apareceu uma mulher com uma criança e um homem ao lado, e ela disse: vim apresentar o meu bebê, lembra de mim? Eu sou aquela mulher. Eu procurei o meu pai e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu estou me sentindo leve. Uma cruz saiu dos meus ombros. Quando você escolhe amar e perdoar, você produz paz no seu coração e no coração de outras pessoas. 2 anos depois, eu saí dali e o meu pai não disse uma palavra, mas eu disse tudo o que eu queria. 2 anos depois ele faleceu com câncer, mas em paz, sabendo que o homem que ele rejeitou não o desamparou. O homem que ele tentou contra a vida, ajudou em vida enquanto pôde. Eu descobri, tive acesso aos documentos do meu pai e descobri que a identidade que eu carrego, o nome que eu tenho na carteira de identidade, no RG, não é o nome dele. O nome está errado. Eu ainda estou descobrindo a minha história. Mas uma coisa eu já sei, que a despeito do começo, a despeito da origem, o Senhor pode mudar a sua e a minha história. Amém. Isaías 54, versículo 10 diz: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acaba jamais. Amém. O Salmo 139 diz que Deus cuida de você, meu irmão, desde o ventre, desde a gestação. Deus cuida de você, minha irmã, desde a formação, e Ele não vai lhe desamparar. Aí está a igreja da minha cidade, Icó, a casa onde eu nasci. Aqui está também a minha irmã, minha sobrinha, a filha dela, minha mãe, que hoje é missionária, continua sendo missionária. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe encontrou o grande príncipe da vida dela, casou, foi muito feliz, tornou-se adventista, meu padrasto também, hoje ela é viúva e missionária no Ceará. O seu testemunho dentro de casa tem mais poder do que todos os sermões, é o que diz o livro A Ciência do Bom Viver. Na presença de Jesus você tem valor, você tem dignidade.
Aqueles que desejam sucesso devem ser corajosos e muito otimistas. Você não é descartável. A despeito do seu começo, da sua origem, da sua história, Deus pode escrever uma nova história na sua vida. Os pensamentos dele são sempre os melhores a seu respeito. E o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E Ele continua agindo dentro da sua casa, na sua vida, na sua mente e no seu coração. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela Palavra de Deus.